A todos a paz do Senhor Jesus. Eu sei que faz um tempo que eu não gravo uma mensagem, um vídeo, mas muitas vezes quando nós precisamos do consolo da parte do Senhor, a melhor maneira de alcançar isso é consolando. Então eu espero que essa palavra traga para nós humildade, sabedoria, discernimento, encorajamento, consolo da parte de Deus. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Leremos os 3 primeiros versos. E Naamã, capitão do exército do rei da Assíria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Assíria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, a história de Naamã, não vou dizer que é uma história muito conhecida, porque quanto mais nós lemos a palavra, mais o Senhor acrescenta, mais o Senhor nos faz conhecê-lo. E nunca conseguiremos conhecer a totalidade da palavra, que é Jesus, a não ser quando estivermos face a face com ele. A história de Naamã, um general do exército da Assíria, um homem de muito respeito, como a palavra mostra, um homem valoroso, um homem com status, que alcançou status na sua vida social, na sua vida financeira, que alcançou status no seu meio social, dentro do seu exército, dentro do seu reinado e diante das outras demais nações que estavam ao redor ou que conheciam a reputação do exército da Assíria. Então ele era um homem que tinha sua armadura, tinha sua posição. Né? Uma armadura não só física, mas uma armadura social. Ele tinha uma armadura social. Respeito, valor, era elogiado diante de muitos, era valorizado diante de muitos. Muitos o viam, né, com os olhos de até mesmo inveja, ou até mesmo querendo ser um dia como ele. Ele tinha toda essa armadura social e essa armadura física. Mas por trás dessa armadura que ele criou, havia um grande problema em sua vida. Havia sua lepra. Havia seu problema de saúde e também o seu problema psicológico, o seu problema, vamos dizer, moral. Ele era um homem, pelo fato de ter conseguido tudo isso, ele era um homem soberbo, um homem altivo. E muitas vezes nós criamos também essa armadura física, com beleza, com saúde, com musculação, com belas roupas, né? Com vários tratamentos de beleza, tratamentos de aparência, não que seja errado. Mas muitas vezes, através disso, nós criamos uma armadura. Como Naamã criou, ninguém via que Naamã tinha defeito, problemas financeiros, problema social. Ninguém dizia que Naamã tinha algum problema. Porque todos o olhavam valoroso, homem de guerra, destemido, né? Com status. Ninguém dizia que ele tinha um problema, mas ele tinha um problema. E muitas vezes nós, pelo status que conseguimos no nosso local de trabalho, no meio social da igreja, no meio social de vizinhança, ou seja, até mesmo dentro da família, ninguém diz, muitas vezes, que por aquilo que você colocou para tapar todos os seus problemas, ou para impedir que as pessoas vissem, ninguém diz que você tem um problema, que você tem uma dificuldade, até mesmo você mesmo tenta se enganar. Porque muitas vezes você não quer também decepcionar os outros, mas acaba decepcionando e depreciando a você mesmo. Porque por querer que os outros te vejam dessa maneira, indestrutível, impecável, e querer sempre manter a aparência, você acaba, muitas vezes, se negligenciando. Se negligenciando. Não cuida mais do seu interior, não ora, não confessa mais os seus pecados, não busca uma madrugada, um jejum, não busca confessar suas culpas a ninguém, não busca um conselho com ninguém, não busca muitas vezes conversar com ninguém sobre as suas dificuldades, porque diante de todos você é perfeito e é uma humilhação muitas vezes para você, para nós,
confessarmos que somos cheios de problemas e dificuldades. E Naamã tinha também essa questão em sua vida. Diante de todos, impecável, valoroso, forte, destemido, general, comandava o exército, levava o exército a vitórias, status, poder, mas ele tinha uma lepra. E essa lepra só via quem era seu íntimo, quem estava dentro da sua casa, quem estava muito próximo dele. Mas essa pessoa que dessa vez viu a sua lepra foi essa menina. Essa menina que foi levada cativa. Essa menina, ela poderia ter ódio, ter raiva, ter rancor, mas ela levou Naamã à cura, levou a Naamã a ter uma experiência de cura. Não vamos entrar na menina hoje, mas tem pessoas, muitas vezes, do nosso olhos são enviados por Deus para nos levar à cura, para nos levar à transformação, para nos levar a uma mudança de vida, para nos levar a uma experiência maior com Deus. E Naamã ouviu essa menina, que ele poderia ter desprezado porque ela era uma cativa, ela era uma prisioneira, e o reinado da Assíria não servia ao Deus de Israel, o reino da Assíria não servia ao Deus de Israel. Israel para a Assíria era desprezado, era inimigo, e era uma chance também de conseguir recursos, de aproveitamento da mão de obra. Mas Naamã, primeira descida de Naamã foi aqui. Ele ouviu uma cativa, uma prisioneira, uma pessoa, um povo do qual os assírios desprezavam. Ele pode dizer, quem é o teu Deus não pôde nem te livrar. Mas não, ele desceu e ouviu. E foi ao profeta. E o profeta falou com ele, nem olhou na cara dele, falou com ele, vai e desce ao Jordão. Ele retrucou, mas ainda assim os seus soldados disseram, se fosse algo mais difícil, você não faria? Se fosse algo para você aparecer, para você mostrar o seu poder, para depois você dizer, olha, eu fiz uma grande coisa, por isso eu tive essa grande cura, essa grande experiência, essa grande providência. Você não faria? E muitas vezes nós não estamos descendo porque estamos desprezando a voz de pessoas simples que Deus levantou para aconselhar. A voz muitas vezes do seu parceiro, da sua parceira, do seu marido, da sua esposa, da sua namorada, do seu noivo, da sua noiva. Você está desprezando porque considera ela muitas vezes ou ele inferior. Mas ainda assim, dê ouvidos hoje, como Naamã fez. Com todo o seu status, com toda a sua pompa, a sua posição, dê ouvidos à voz do Senhor através dessas pessoas. Porque eles estão ali não para apontar o seu defeito, o seu problema, mas para apontar a sua cura, para apontar o lugar da sua transformação, para apontar o lugar onde você pode ter uma experiência com Deus, para apontar o lugar ou quem pode te ajudar. E Naamã foi. Vá hoje você também. E desceu 7 vezes. Ele desceu para a menina, desceu para os seus subordinados, desceu para Eliseu, e agora ele vai descer mais 7 vezes no Jordão. Quanto Naamã teve que descer para poder ser curado, e quanto muitas vezes nós temos que descer da nossa posição, da nossa soberba, tirar a nossa armadura, toda a nossa pompa, todo o nosso eu, todo o nosso ego, para poder ser curado. Ser curado da soberba, da vaidade, da mentira, do engano, dos traumas, do preconceito, da vaidade, da presunção. Ser curado da ira, ser curado da contenda, ser curado da dissensão. Porque tem gente que entra só para causar problema, fofoca, contenda. Quanto ainda nós vamos ter que descer para sermos transformados, curados e libertos. Então aproveita hoje e desce. Desce diante do Senhor, desce diante do seu irmão, desce diante do seu noivo, da sua noiva, da sua namorada, do seu marido, da sua esposa. Desce diante do seu filho. Desce diante de você mesmo, principalmente desce diante de Deus, de Jesus. Confessa o teu pecado, o teu problema. Deixa ele ver a tua lepra. Se despe dessa armadura que você criou para que ninguém visse que você tem problema, que você tem dificuldade, que você também é falho. Para que você seja curado, para que você seja transformado, para que sejamos libertos, para que sejamos abençoados por Deus. É necessário descer, é necessário ouvir, é necessário aceitar e acatar as decisões do Senhor através da boca de muitas vezes de pessoas que você despreza. Que Deus nos abençoe.